E o Internacional hoje, por meio de uma reunião, encaminhou a contratação de um lateral esquerdo. Nesse vídeo eu quero te trazer mais detalhes sobre essa negociação envolvendo o Ramon e essa contratação que o Inter está fazendo. Mas, além disso, eu quero te trazer também outras informações. Quero te falar também sobre o desfecho da situação do Vitão, porque hoje a gente também recebeu uma atualização quanto a este caso. E quero te falar também sobre uma outra informação, sobre Wanderson no Palmeiras. Existe alguma possibilidade disso acontecer? É isso que eu quero te trazer, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional, que joga amanhã contra o São José, mas esta não é a pauta que eu quero começar aqui falando. Eu quero começar falando primeiro sobre a situação do Vitão no Internacional, que nas últimas semanas houve uma sondagem muito forte para deixar o Inter e ir para o Flamengo. E aí eu quero te trazer, inclusive, algumas informações de bastidores que a gente tem sobre essa situação. De que, primeiro, a proposta que o Flamengo fez ainda está de pé e ela ficará de pé até o final da janela de transferências, segundo a imprensa do Rio de Janeiro. Porém, o Internacional não tem o menor interesse em vender o Vitão nesse momento. E quem disse isso foi o próprio vice-presidente de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, numa entrevista para a Rádio Grenal, dizendo inclusive que sequer chegou esta proposta na mesa do Inter. Inclusive numa informação conflitante do que diz a imprensa do Rio. Além disso, o Vitão em si, ele não quer sair do Inter nesse momento. Ele não se opõe a ir para o Flamengo, mas ele também não vai forçar uma saída do Internacional. Diferente, por exemplo, do que o Bustos fez, que queria ir para o River Plate e começou a forçar uma saída em meio a essa situação. O Vitão não fará esse tipo de situação. Além disso, a proposta em si que o Flamengo fez na mesa do Internacional, o Inter entende que ela não faz sentido. Porque a proposta era exatamente o seguinte: 4 milhões de euros do abatimento da dívida do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros para realmente comprar o Vitão. Só que o Inter entende que não está devendo 4 milhões de euros para o Flamengo. O que está atrasado são 3 parcelas que ao todo dão 700 mil euros. A outra parte, ela ainda vai ser paga até final de 2027, que foi o acordo que o Inter fez com o próprio Flamengo. Então o Inter não tem um débito de 4 milhões de euros. O débito do Inter é de 700 mil euros, que são as 3 parcelas que estão atrasadas até este presente momento. Então é basicamente assim que está a situação e o Vitão não será negociado. E também não será negociado para o futebol europeu. A janela de transferências na Europa fecha daqui 4 dias e com isso a tendência também é que ele não saia. Na metade da temporada, que é a janela mais forte, principalmente da Europa, aí pode ser que realmente ele acabe saindo do Internacional. Mas, pelo menos nesses primeiros 6 meses do ano, ele não vai deixar o Inter. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Agora, uma outra informação de saída que também surgiu ao longo desta semana, mais nesse final de semana, seria sobre a possibilidade do Wanderson ir para o Palmeiras. Também foi uma informação originada lá de São Paulo e que depois começou a repercutir aqui. A gente sabe que o Wanderson tem negociações com o Vasco. Inclusive, o Inter já teria aceitado a proposta do Vasco por empréstimo e dependeria apenas do acordo entre o atleta e a equipe do Rio de Janeiro para a contratação ser concretizada. Mas o Vasco não gostaria de pagar todo o salário que o Wanderson recebe aqui no Inter, que é cerca de R$1 milhão. Além disso, teria essa informação que o Palmeiras seria um dos clubes que estariam interessados na contratação do camisa 11 do Inter.
Porém, a informação que se tem é que o Palmeiras não fez nenhuma proposta, pode ser até que tenha tido uma sondagem, mas proposta na mesa do Inter não chegou, nem de empréstimo e nem de compra. E a informação também que a gente tem lá de São Paulo é que o Palmeiras tem outras prioridades no momento. A única proposta mesmo que chegou na mesa do Internacional pelo Wanderson foi esta proposta do Vasco, que foi aceita pelo Internacional, mas ainda depende do jogador. O Wanderson, que hoje é inclusive titular do Inter, por mais que ganhe um salário bem importante, vem sendo titular com essa lesão do Bruno Tabata, e com isso é um jogador que ainda se mantém no plantel, mas com a chegada do Vitinho, com a chegada do Carboneiro, com a volta do Gustavo Prado, que vai voltar à seleção brasileira sub-20, o próprio Bruno Tabata, ainda é um jogador que pode acabar sendo negociado, até pelo seu custo-benefício, né? O custo-benefício do Wanderson, ele é ruim. É um jogador que ganha 1 milhão por mês, mas que acaba não entregando o que realmente ele ganha. E por isso é um jogador que ainda pode ser negociado nessa janela e o Inter não se opõe a isso. O próprio Wanderson, ele sim se opõe a essa ideia, lembrando que ele tem contrato com o Inter até o final deste ano e a partir da metade da temporada ele já pode assinar um pré-contrato. Até por isso o Inter gostaria de se desfazer do jogador ainda nesta janela, porque se desfazendo do jogador nessa janela, o Inter evitaria, por exemplo, que perdesse ele de graça no final da temporada. Lembrando que o Inter pagou pelo Wanderson 4 milhões de euros quando contratou ele do Krasnodar da Rússia lá atrás, lá em 2022. Outra situação que eu quero te trazer agora de contratação, que é o lateral esquerdo Ramon, que está no Olympiacos da Grécia. Hoje o Inter teve uma reunião para definir os últimos detalhes dessa contratação. Um jogador que inclusive teve uma preferência em vir para o Internacional, teve uma proposta do Botafogo. A proposta, inclusive, ele até seria melhor para o Olympiacos da Grécia, mas pelo Inter ter chegado primeiro, ele entende que escolheu o Internacional. Entre Inter e Botafogo, ele escolheu o Inter. Lembrando que Ramon vai chegar para ser reserva do Alexandre Bernabéu e para ser a reposição do René, que foi para o Fluminense. A ideia do Internacional é contratar esse jogador por empréstimo com opção de compra no final deste ano. Ou seja, ser realmente um jogador que possa chegar de maneira gratuita. Assim como foram todas as contratações do Internacional até agora. Com exceção do Bernabéu, que teve assim, um custo alto de 4 milhões e meio. Mas era um jogador que já estava aqui. Os novos nomes que o Inter contratou. Kaique Rocha, o próprio Vitinho. O Johan Carboneiro teve até um custo de 2 milhões de reais pelo empréstimo. Mas em si foi uma contratação por empréstimo. E se confirmar o Ramon, são todos jogadores onde o Inter acabou não gastando tanto nessa janela. Diferente do ano passado, né? Onde o Inter acabou aí sim investindo em muitas contratações, no próprio Borré, no Thiago Maia, no Lucas Alario, naquele momento. Foram contratações onde o Inter teve, querendo ou não, né, que pagaram uma taxa de transferências alta, tá bom? Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Então deixe nos comentários a tua opinião sobre tudo que eu falei, sobre o Wanderson, sobre o Vitão, sobre a contratação do lateral esquerdo da Ramon. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa também aqui o sininho de notificações, que é importante. Eu volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!